Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, quer dizer, um pouquinho diferente, hoje estou ao lado da Inês Aparecida, essa cunha maravilhosa. Tudo bem, Inês? Tudo bem, está realmente um pouquinho diferente, que estamos só duas cunhãs, né? Hoje, mais 3 jornalistas e, na verdade... 3 jornalistas, agora um celebridade. É outro nível. É outro nível, é outro nível. É nível celebridade. É nível celebridade. Nível jornalista e escritor. Olha, gente, a gente está tendo a honra de receber Lira Neto, que é biógrafo de Deus e o Mundo. Lira, muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente. Olha, eu estou realizando um sonho da minha vida. Não tem nenhum Roda Viva, não tem nenhum Jô Soares que eu já tenha participado. O meu desejo era estar aqui com vocês. Olha isso. A gente vai desse jeito, Maria. Gente, é bom demais. Tem um filho... assim, querido demais aqui pela terra. Ele tá morto de cansado, tá cheio de atividades, uma agenda muito pesada, mas topou vir aqui falar com a gente. E vamos falar de um pouquinho de tudo, né? Vamos falar do livro mais recente que ele lançou, a biografia do Oswald de Andrade, que eu já li. Já li. Fiquei horrorizado com as coisas do homem. Ficou. O bicho era danado mesmo. Mas vamos falar de outras coisas, vamos falar de política também, né? Que o Lira, assim, pegou a política de cabo a rabo desse país por causa das biografias que ele fez. Aí, aproveitando, vamos falar da nossa campanha de financiamento, de apoio às cunhãs. Se você puder apoiar o podcast, bora, meu filho, bora apoiar o podcast. A gente sempre pede, mas é isso, né, Inês? Custa é um jeito, nada, né? Mulher. Qualquer micharia serve. Pode 10 conto. 10 conto, qualquer coisa. 50. Tem algumas... 50. Tem gente que é tão generosa, né? Tem gente maravilhosa. Fala, olha aí, botou isso. Tem gente maravilhosa demais. E a gente agradece muito. Então, tem 3 caminhos, né, para você apoiar as cunhãs. Um é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. O outro é pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. E a terceira forma é pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Fica à vontade, qualquer quantia vale demais. E se não quiser ajudar financeiramente, espalhe a palavra, divulgue o podcast para os seus amigos, para os inimigos, para o patrão, para todo mundo que você conhece. Bora lá, que é assim que a gente continua existindo, por causa de vocês. Obrigada demais, viu? Agora, para começar... Eu e Inês Aparecida sempre fazemos, viu, Lira? Uma apresentação daquelas, né, bem formal do nosso entrevistado. Uhum. E aí eu vou fazer as honras da casa hoje. Vamos lá. Vamos nós. Vamos nós. Se tiver alguma coisa errada, tu corrige. João de Lira Cavalcante Neto, nascido em Fortaleza, no dia 25 de dezembro de 1963. Concorrendo com Jesus. Quase fui natalício, né? Provavelmente. Teu nome. Exatamente. Graças a Deus é João. Mais conhecido como Lira Neto, é um escritor e jornalista brasileiro, graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Tem 12 livros publicados, venceu 4 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura. Em 2007, ele ganhou o Jabuti pelo livro O Inimigo do Rei, uma biografia de José de Alencar, ou a mirabolante aventura de um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Esse extenso subtítulo da obra é uma referência à estética do folhetim no século XIX. Também ganhou o Jabuti em 2010, 2013, 2014 e uma vez o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, 2014, sempre na categoria Biografia. Em 2015, 16 e 18, como Writer in Residence, ministrou aulas e proferiu palestras na Portuguese School do Middlebury College. E aí, tá bom o inglês? Menino, graças a Deus, hoje foi tu que apresentou. Estados Unidos. O Lira Neto fez ensino médio na antiga Escola Técnica Federal do Ceará, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, onde cursou Tecnologia em Estradas, olha aí, e obteve diploma de técnico em topografia. Exatamente, sou topógrafo. Olha aí. Pode ter sido útil. Ele nunca exerceu a profissão. Antes de se dedicar ao jornalismo, trabalhou como professor de História, Redação, Literatura em vários colégios de Fortaleza. Também cursou Filosofia e Letras. Como jornalista, começou como revisor do Diário do Nordeste, depois foi para o jornal O Povo, também de Fortaleza, onde ocupou outras funções, né, como repórter, especial, editor de cultura e ombudsman. No início dos anos 80, ainda morando em Fortaleza, escreveu e publicou poesia alternativa, destacando-se como um dos principais nomes da chamada poesia marginal do Ceará. Oba! Olha aí. São desta época uma série de folhetos xerocados e mimeografados de sua autoria, como Gamões e Fliperamas, roteiro dos Círculos de Girassol Marginal.
E tudo isso eu nem falei que era a sua mãe que escrevia suas redações criancinha, que eu já vi uma palestra sua falando disso, que eu achei maravilhosa. Eu falei, gente, tudo dá certo nessa vida. O que é pra ser, né? A gente fica preocupado com os filhos. Alguns nossos ouvintes, nós temos ouvintes novos, não vão saber o que é isso aqui, não. Mimeografados. Sabe não, que eles têm uma juventude. Vamos explicar pra eles, uma juventude danada que nos ouve, sabe? Sim, Acho que tem umas coisas que eles não Mas explique, saber. Inês. Você consegue explicar tecnicamente? Não se lembra, não? Mimeógrafo era a forma que tinha de reproduzir textos, né? Antes de outros métodos de reprodução. Então era álcool, uma manivela assim e tal. Tinha uma folhazinha, né, que transferia a tinta para outra folha. Exato. E nós não tínhamos editoras, por isso nós éramos marginais, porque ficávamos à margem do mercado editorial e publicávamos nossos poemas. E vinha um cheirinho de álcool, né, no papel, era uma beleza. Aí fazíamos os poemas assim, rodávamos em mimeógrafos, em xerox e vendíamos de porta de bar em bar, de teatro, cinema. Era uma diversão, trocávamos cerveja, era uma maravilha. Era uma maravilha. A juventude agora sabe que é agora sabe. Lira, você já escreveu assim, livros sobre ditadores, né? Aqui mencionando Getúlio e Castelo Branco, artistas, a Maísa, o Oswald, o Padre Cícero, que eu não classifico nem como religioso, político, né? Tudo, figura santo. Sobre quem você não escreveria de jeito nenhum? Tem alguém que seria totalmente vetado na tua vida? Assim, não, esse aqui eu não vou perder meu tempo com isso, Deus me livre. Olha, eu já biografei até o cão, né? Assim, que é o Oswald de Andrade é uma espécie de cão, de demônio, né? E tal. Mas, assim, eu não teria estômago para biografar, talvez, um Jair Bolsonaro, por exemplo. Não teria. Você sabe que quando eu fiz essa pergunta, eu pensei nele? Não teria estômago. É repulsivo. Eu não tenho nenhuma. A biografia até Castelo Branco, né? Biografei um ditador de direita. Mas nada tão repugnante, né, quanto... Às vezes, quando a gente fala em direita aqui, eu digo, existe a direita e a direita. Dos tipos de direita. A direita de um tempo atrás, que a gente podia conversar. Exatamente. Né? Você tinha condição de ter um diálogo, se contrapor, mas essa direita de hoje, você não tem condição. Isso é extremista. Isso aí né? E outra coisa, boçal... analfabeta, né? Desqualificada, totalmente. Então, seria o Jair. E assim, uma pessoa que tem mal vontade, aproveitando a tua pergunta, nem é a minha vez. Quem seria assim, uma pessoa que eu queria tanto fazer a biografia do fulano, queria saber a vida dele. A Inês Aparecida. Não, pelo amor. Essa biografia aqui, a gente já queria que ela escrevesse também. A autobiografia, pelo menos. Não, você quer que eu escreva as coisas dos políticos que eu conheço. Ô, Camila, você sabe que quando eu era repórter do jornal O Povo, eu fiz um perfil de Inês. Olha aí. Década de 90. Década de 90. E o título do perfil era Inês é Viva. Em contraposição, a Inês é morta, a Inês é viva. Mas olha, Inês, tem um personagem que eu tenho muita vontade de biografar e, na verdade, estou biografando agora, né? Que é o meu próximo biografado, grande biografado, que é Luiz Gonzaga. É o próximo grande livro, a grande biografia, depois de Oswald de Andrade, será Gonzagão. Você tem que ter alguma simpatia pelo personagem que você biografa? Tem que ter um fascínio. Certo. Não é simpatia, porque eu não simpatizo nada com Castelo, por exemplo. Tem que ter um fascínio e tem que ter uma curiosidade em torno da trajetória dessa pessoa. No caso do Castelo, como é que aquele soldado, aquele homem que se dizia um soldado profissional, um oficial que dizia lugar de militar é no quartel e não na política, como é que esse homem se torna o primeiro presidente pós a ditadura? Como é que este homem sai do Ceará, né, com aquele físico que não tinha nada que o credenciasse a uma carreira militar, uma pessoa que não era, ao contrário dos outros, não tinha um porte atlético. E como é que esse homem, de forma muito astuta, de forma muito astuciosa, costurou toda a articulação no mundo civil, ele sendo militar, junto ao empresariado e junto ao que hoje nós chamaríamos de agronegócio. Como é que esse homem foi um dos estrategistas do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na FEB. Então, assim, é um personagem fascinante. Né? Você pode discordar de tudo que ele representa e das consequências da atuação dele na política brasileira, mas é um personagem fascinante. Então, não tem que ter simpatia, tem que ter fascínio pela história da pessoa. Né? Legal. Lira, você consegue viver da literatura há algum tempo, mas dá para considerar que a situação política com o PT no poder está, de fato, fortalecendo esse setor?
Ou falta muito ainda para dar sustentabilidade aos trabalhadores da cultura? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E eu gostei do termo trabalhador da cultura, né? Porque eu me defino como operário da palavra. Né? Já tenho isso como uma consciência de que meu trabalho de escrever é um trabalho como outro qualquer. Não tem nenhum glamour nisso, não tem nenhuma romantização em torno do ofício de escrever. É um trabalho como outro qualquer. E é por isso que eu cobro pelo que eu faço. É muito comum eu receber convites para fazer prefácios, para fazer orelhas de livros, leitura crítica, escrever textos para jornais, para revistas. Eu mando o orçamento. Claro. Porque você chamaria, Inês, um advogado para defender qualquer questão sua e diria a ele de graça, você chamaria um pedreiro para fazer um muro na tua casa, ou um encanador para consertar um vazamento? Não, tudo é profissão. Ainda mais a sua participação, ter um texto seu em qualquer publicação dessas, dá valor, né? Agrega valor e a pessoa vai ganhar mais com aquilo. Mas né? sabe o que é que dizem? Não, você vai ganhar visibilidade. Então, você não vai dar visibilidade, você vai ganhar visibilidade. Então, mas é interessante isso que Inês fala, por exemplo. Eu sou um privilegiado porque eu vivo do que escrevo. E das atividades correlatas à escrita, ou seja, palestras, cursos, mas tudo relacionado à escrita. Eu sou um privilegiado. No Brasil, são poucos que podem afirmar tal coisa. Né? Há 25 anos eu vivo pago meus boletos. Né? Operário da escrita. Da escrita. Agora, de fato, já se conquistou muito nessa área, mas ainda falta muito. Né? E não é simplesmente de políticas públicas de financiamento da cultura. Isso é importante, mas mais importante ainda é ter um público que possa consumir esta cultura sem a necessidade de que o Estado esteja a todo momento socorrendo, né, esses artistas, esses escritores. É importante, sim, é importante as leis de incentivo, tão satanizadas ultimamente, como a Lei Rouanet, que as pessoas falam sem entender o que são, nem sabe sem entender o que é, exatamente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o maior investimento devia ser na melhora do nível educacional do nosso povo. Né? Enquanto o nosso povo não considerar a cultura como um bem absolutamente necessário, não como uma perfumaria, um acessório, né? Nós vamos sempre ter essa dificuldade. E nos últimos tempos você sabe que tem todo um movimento anticultura, anti-intelectualismo, né? Em que um certo orgulho da própria ignorância. Né? Isso é absolutamente prejudicial a todo mundo que trabalha com cultura. Né? Então, mas ainda falta muito, né? Ainda falta bastante. E é uma coisa que minha mãe queria que eu fosse advogado, fosse engenheiro, fosse médico. E quando eu disse que ia ser jornalista, ela quase tem um colapso. Né? Meu filho, que vocação para pobre que você tem. Mas os pais da gente sempre querem, o meu também oferecia. Para ser advogado, ele planejava até o concurso que eu ia fazer, quantos anos eu ia passar no interior. Olha, a instância tal, você vai para tantos anos. Você ia ser juiz, era juiz, porque ele já também botou na cabeça que eu já passava. Imagina ainda juiz. Eu já passava no concurso. Tem pior, viu? Aí, 8 anos, 10 anos, você está em Fortaleza. Pronto. Ele já tinha feito tudo. Não, pai, quero não. E tem pior. O tio mais bem-sucedido da minha família é um engenheiro militar. Vixe. E fez agulhas negras. Ou seja, eu podia hoje ser um kid preto. Olha aí. Podia estar de mãozinha dada com chiquérrimo, né? os golpistazinhos lá. Deus me livre. Não, Nossa jamais. Não, pois é. O que não é para ser, não é para ser, né? Não, Ave Maria. Aí... Falando ainda sobre a questão política, nos anos Bolsonaro, você acabou passando fora do Brasil, né? Você estava lá em Portugal. Isso. E eu já ouvi relatos, por exemplo, da Adriana Negreiros, a sua companheira, falando do mal-estar que já estava colocado lá, de xenofobia e tudo mais, né? Aí, de lá para cá, a gente teve, agora, né, o resultado do final de semana que passou, sim, a eleição em Portugal, que levantou ainda mais o espaço, né? Aumentou o espaço do Chega, que é o partido de extrema-direita lá. Isso. E toda a condição dos imigrantes, né, de qualquer pessoa que não esteja ali, que não seja um português raiz, né, tá pior, com certeza. Como é que você está vendo o contexto português e, assim, com esse contexto mundial da extrema-direita avançando e
assim, você está falando de, por exemplo, você falou, é importante ampliar a educação, melhorar, fazer com que as pessoas tenham mais condições mesmo de leitura. A gente tem 30% dos brasileiros analfabetos funcionais. E eu acho que tem muito a ver com essa ida para a extrema-direita. Não é todo mundo que é analfabeto funcional, mas tem a ver. Como é que você vê esse contexto, inclusive, para a cultura, né? Com muita perplexidade, né? Esses 4 anos que eu morei em Portugal, parece que eu estava assistindo a uma crônica anunciada, né? Ou seja, parecia que eles estavam repetindo todos os erros, né, que nós no Brasil havíamos cometido pouco antes, né? Então, acho que esse é um movimento europeu e agora também norte-americano, né, em que a questão das migrações e a questão dos refugiados é o tema central de tudo isso, né? Há um discurso que é falacioso, que é enganoso, de que a Europa e agora os Estados Unidos estariam sob ameaça, né, das populações migrantes, né? Isso é uma loucura, ainda mais num país como Portugal, que é um país feito de misturas de raças, né? Não existe uma coisa chamada português puro, né? Não existe em lugar nenhum nenhuma raça pura, né? Então, em Portugal é absolutamente ridículo isso. Né? É um comportamento absolutamente obtuso. E vejo assim que esse é um movimento internacional, mas acho que isso, o caso e o exemplo dos Estados Unidos começa a nos apontar, inclusive, para o esgotamento desse próprio modelo. Ou seja, o Trump levou tão ao extremo esse tipo de atitude, esse tipo de discurso, esse tipo de política, que levou isso ao nível do ridículo, né? Da perseguição das universidades, né? De prisão de estudantes porque se pronunciam a favor da causa palestina. Né? Então, isso é um obscurantismo e parece, eu que gosto de estudar história, né? Me parece um movimento pendular, sabe? Que em momentos de crise as pessoas vão para soluções aparentemente fáceis e simplistas, são seduzidas por um discurso simplificado e achatado da realidade, né? Da interpretação da realidade. E hoje nós vivemos também um momento de estupidificação, né, das pessoas, decorrentes da desinformação em massa, né? Decorrentes às tecnologias que pareciam a grande panaceia, pareciam a grande... Eu me lembro que quando surgiu a internet, todos nós dizemos, poxa vida, agora nós vamos ter acesso ao conhecimento de tudo, o mundo inteiro vai estar... É uma visão muito positiva, né? Exatamente. Quando veio a tal da internet 2.0, ou seja, quando a produção de conteúdo passou a ser também democratizada, a gente, poxa, que legal, agora todo mundo é um produtor de cultura, já não existe mais o monopólio da informação, outra vã ilusão, porque não há disseminação de informação, mas de opinião e de informações falsas, né? Então, isso é um problema e eu vejo cada vez mais também com preocupação o fato das novas gerações estão se distanciando da palavra escrita, né? Eu tenho filhas adolescentes, eu tenho filhas jovens e percebo esse movimento, né, de que a impossibilidade de concentração, né, a possibilidade de ter um momento, inclusive, de tédio, sabe? De ter um movimento de contemplação, né? Ou seja, os jovens hoje fazem uma viagem de carro, por exemplo, em vez de olhar pela janela e ver a paisagem, estão no celular. Ou seja, não se permitem mais nem aquele momento de ensimesmamento que é delicioso quando você está em deslocamento numa estrada e ficar observando a paisagem, contemplar, né? Mas não, a atenção é sempre fisgada, roubada, né? E isso logicamente é algo muito preocupante, né? Ou seja, tem um livro genial sobre isso, que é A Geração Ansiosa, né? Então, é algo que não tem soluções, não tem respostas fáceis para isso. O Wagner Moura, recentemente, deu uma entrevista sobre isso, quando perguntaram o que é que ele acha sobre a dificuldade que os jovens hoje têm de concentração na leitura. Ele disse, olha, eu como pai de filhos jovens, eu já desisti dessa guerra, já joguei a toalha. Né? Eu não joguei ainda a toalha, eu acredito em alguma coisa, mas está cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. Agora, nós tivemos também uma pesquisa sobre índices de leitura no Brasil. O Brasil perdeu milhões de leitores já lia pouco, né? Já lia pouco, e aí, né? Perdeu. E aí, essas pessoas que não leem, que não têm uma visão mais sofisticada e complexa de mundo, né, elas são alvos fáceis desse extremismo, né, dessa política de rancor, das fake news, da desinformação. É um cenário realmente preocupante, distópico. Nós estamos vivendo o próprio Black Mirror,
Né? É uma coisa interessante, Camila e Inês. Se você reassiste as primeiras temporadas do Black Mirror, que eram assustadoras, sim, hoje elas já não assustam mais, porque já estamos vivendo aquilo. Aquela lá dos likes, que é um dos episódios. Lembrei desse, né, também, que é exatamente isso que acontece. Nós já estamos vivendo aquele cenário distópico. Né? Isso é muito preocupante. Muito preocupante. Inclusive, eu fico pelejando, né? E graças a Deus, as minhas filhas também, com os meus netos, lendo e tem que gostar e e fazendo tudo para sair da tela. Pelo menos fica assim, meu coração fica mais quentinho quando eu vejo eles lendo, sabe? E fazendo concurso também. As escolas não incentivam muito não, Lira. Né? São poucas as que também incentivam. E mas também tem esse mesmo problema, que é o preço também. Você, não é todo mundo que... A gente pensa aqui nos nossos netos, nos filhos, a classe média. E a classe que não é média, né? É difícil também a aquisição de livros. Mas olha, eu tive uma experiência tão bacana aqui em Fortaleza nesses dias, que eu fui à Biblioteca Pública do Ceará. Fazia tempo que eu não ia. Tá muito bonita, não sabe? Tá? Tão linda, tão bonita, tão agradável. E tinha jovens, eu achei muito bacana isso. Eles iam lá, a maioria, para o computador, né, para ver o YouTube e tudo mais. Mas tinha muita gente frequentando a biblioteca e a biblioteca virou um lugar tão agradável. Né? Eu fiquei até fechar, até 8 horas da noite. Eu disse, eu não vou embora daqui, que tão bom é. Então, isso é importante, ou seja, que a gente descubra alternativas ao custo impeditivo de determinados acessos à cultura. Né? Então, há formas da gente driblar esse... E o livro, na verdade, ele parece caro, mas não é caro se você perceber quais são as prioridades que a gente tem. Se a gente vai comer uma pizza, a gente paga mais do que um livro. Um sanduíche de franquias que a gente sabe, né? Exatamente. É um absurdo. Exatamente. Então, é a questão de estabelecer prioridade. Né? Também tem isso. Lira, bora sair do livro, bora já aqui para Fortaleza, para o Ceará. Vamos ver se ele vai responder. No Brasil, a extrema-direita está se organizando, claro, para criar alternativas sem o Bolsonaro. Inclusive, no Ceará, estão se unindo em torno do Ciro Gomes ou Roberto Cláudio, que não eram identificados como direita, né? Até pouco tempo a gente tinha na conta, eu pelo menos tinha na conta o pobrezinho do Roberto Cláudio, né? Era bem progressista o bichinho, que era bem centro, quase um centro-esquerda, centro. Mas não era não era direito. O pronunciamento do Roberto Cláudio, não era. Não. Eu queria era bem um bichinho. Não, aliás, até quero, porque por isso que eu fiquei decepcionada, quando ele ficou se agarrando lá no André Caneco. Pois bem, aí... tem o Ciro, agora são dois, tudo na direita, Ciro, Roberto Cláudio, Pastor e tudo enquanto. Inspetor Alberto. Aquele inspetor Alberto que puxou as orelhas de um porco para matar. Sim. Pois o Ciro tá com ele, o Roberto Cláudio, estão todos abraçadinho. Tu enxerga, como tu vê essa atuação da esquerda para se contrapor a essa organização. Não só aqui no Ceará, claro. No Brasil como um todo, né? Existe aquela articulação de vamos juntar os governadores de oposição, que é aquela Ratinho, imagina. Ratinho, Zema. O Zema está acabando com a categoria de professor em Minas Gerais, me disseram. Zema, Ratinho, Tarcísio, Caiado, se juntando para... Aí como é que a esquerda vai se contrapor a isso? Como é que tu vê isso? Olha, mais uma vez com perplexidade, né? Porque no caso específico do Ceará, eu como cearense falo isso muito à vontade, né? Porque algumas das pessoas que você citou, eu tenho muito respeito histórico por elas. Pois é. Né? São pessoas que eu acho que têm uma trajetória de conquistas, de trabalho em prol do Ceará, que eu vejo de forma muito lamentável elas tisnando a própria biografia, sabe, no final melancólico de carreira, né? E outros que ainda estão no ponto de que a carreira ainda poderia dar muito para o Ceará e para a Fortaleza, nesse abraço terrível de afogados. Né? Para mim é um abraço de afogados, é um monte de derrotado que estão sendo abraçados, que estão se abraçando. Boa definição. Né? Ou seja, em prol de tentar se contrapor a uma hegemonia de um partido, e mais do que um partido, de uma família no Ceará, que também vejo isso com muita preocupação. Agora, se contrapor a isso, né, com argumentos, eu acho mais do que necessário. Né? Agora, se juntar pessoas com biografias respeitáveis, né,
O Ciro Gomes, gostemos ou não dele, ele tem uma história para preservar. Roberto Cláudio, bem ou mal, eles têm uma história a representar. Fazer parceria com quem tem de pior na política do Ceará, o André Fernandes, pelo amor de Deus, é um estúpido. O André Fernandes é um estúpido. Seu André Fernandes, o senhor é um estúpido, sabe? Então, é o seguinte, como acho que ele sabe disso. E talvez ele se orgulhe de ser estúpido. Né? Então, assim, eu acho terrível que pessoas, inclusive com quem eu me relaciono, com quem eu me dou bem, estão entrando nessa aliança absurda, nessa aliança famigerada de se abraçar com o pai do André Fernandes, pior ainda, certo? Um pastor que não tem nada a oferecer para a política cearense, e se junta. Aí eu não entendo a lógica, a estratégia dessa gente. Porque todos eles são derrotados nas últimas eleições. Como é que eles vão querer que as próprias derrotas se unam para produzir uma vitória? Então, eu confesso a você, Inês e Camila, que a gente está pensando no Camilo. O Camilo, de repente, está pensando na gente. Já está a orelha dele esquentando. Então, assim, eu poderia me estender mais sobre isso, mas apenas digo para vocês que é o seguinte, com muita decepção que eu vejo isso. Eu vejo com muita decepção o Ciro Gomes, sabe, Roberto Cláudio e outras pessoas que sempre tiveram um passado, não digo de esquerda, mas progressista, se juntando com essa canalha, com esta canalha, né, que é essa direita suja, essa direita porca, essa direita absolutamente perversa, né, e que fala de uma forma absolutamente desqualificada. Então, isso, para mim, é decepcionante. Eu, como cearense, eu, como fortalezense, vejo isso com muita decepção. E Lira, essa semana teve uma manifestação de trabalhadores da cultura do Ceará, publicaram uma nota também para denunciar a situação de descaso. Eles estão se sentindo abandonados pela Secult, Ceará, cobrando providências, cobrando políticas mais efetivas. E é muita gente que questiona mesmo que hoje o poder da cultura do Estado esteja, de fato, no Instituto Mirante, que aí ele coordena aí alguns equipamentos. E a gente vê, por exemplo, o equipamento do Estado, que é o Dragão do Mar, que é o Centro Dragão do Mar, que é aquela coisa espetacular, né? Aquela obra maravilhosa que está completamente abandonada. Então, você tem todo o dinheiro indo para certos equipamentos e aí ele funciona de determinada forma e o resto não tem. Eu acho que tem um problema estrutural nisso, sabe, Camila? Sim. Que é a necessidade tola de tentar criar novas marcas, fundar novas entidades, fundar novos centros, quando já tem algo a ser preservado e algo a ser mantido. Então, assim, não, é porque o Dragão do Mar foi feito pelo fulano. Então, não, agora nós vamos fazer o nosso e aí vamos... Gente, essa descontinuidade, um equipamento como o Dragão é para todos nós nos orgulharmos de ter aquele equipamento. Eu me lembro que quando eu morava aqui em Fortaleza, qualquer amigo meu que chegava de qualquer lugar, a primeira coisa que eu fazia, vamos para o Dragão. Também fazia isso. Vamos ver os museus do Dragão, vamos ver o planetário do Dragão, vamos ver a arquitetura maravilhosa do Fausto, né, do Dragão, ou seja, eu vejo isso com muita preocupação. Agora dá vergonha, Lira. Eu fui assistir o filme, do Jesuíta Barbosa fazendo Ney Matogrosso, belíssimo filme, por sinal, um dos melhores filmes dos últimos tempos, e vi a situação, constrangedora. Você falou essa história que quando vinha visitante levava lá, nós aqui no último episódio fizemos um discunhanço justamente sobre isso. Uma pessoa nos escreveu dizendo que chegou um amigo dele paulista, nunca mais ele tinha ido no Dragão, aí ele foi mostrar, todo orgulhoso. Chegou lá, quase morre de vergonha. Pois é. Quase morre de vergonha. Da situação que está lá. Mas vamos falar de coisa boa, né? Não, vamos falar de coisa boa. Coisa boa. Uhum. Finalmente, na minha concepção, né, tiraram o nome, né, o mausoléu do Castelo Branco. Deixou de ser mausoléu, vai ser inaugurado logo, não tem uma data exata. O Espaço Liberdade. E já estão lá preparando, colocaram um letreiro lá, Liberdade. Para quem não conhece, para quem não é de Fortaleza, fica bem na frente do Palácio da Abolição. É um prédio icônico. O Palácio da Abolição é a sede do governo do Estado. O mausoléu, o antigo mausoléu, é icônico porque ele tem toda uma arquitetura diferente. Tem um balanço, ele é como se fosse solto. Ele é solto, é lindo. É impressionante. É muito lindo. Bernardes, é impressionante. E aí, como biógrafo do Castelo,
Como é que você considera essa medida do governo do estado, do Ceará? Eu fui uma das que lá, na época da Isolda Sela, eu fiquei enchendo o saco ali ainda no Twitter para que mudassem aquilo que eu achava vergonhoso, passar todo dia ali e ver essa homenagem ao Castelo Branco. Mas tem aquela questão do revisionismo histórico, enfim. Muita gente defendeu demais o Castelo naquela Assembleia Legislativa. Doutora Silvânia, etc. Foi e assim, sempre tá, a polêmica tá sempre no mundo, tem. né? O grande Porque cearense, isso, como assim? Tirar essa homenagem, isso é um absurdo. Mas, enfim, comunistas. o Eumano colocou isso para frente agora e vai. O que você acha disso? Eu acho que tirar o mausoléu do Castelo Branco foi uma providência absolutamente necessária. Eu, inclusive, me posicionei publicamente a favor da mudança. Né? Assim como me posicionei favorável à mudança do nome da auditório da reitoria da UFC. Eu acho que Castelo Branco não merece homenagens. Né? E eu sou biógrafo de Castelo. Sim. Certo? Eu acho que nós precisamos... Não é que vamos promover uma política de apagamento da história. Isso não pode ser feito de forma apressada e de forma irrefletida. Né? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado para também não atravessar determinados sinais e funcionarmos como talibãs que querem derrubar as estátuas de outros que acreditam de forma diferente de nós. Né? Nós não somos talibãs. A única coisa que eu acho é que nós precisamos fazer justiça histórica. Assim como em São Paulo, o Minhocão, né, o elevado Costa e Silva, né, de forma muito justa, mudou para elevado João Goulart, eu acho que nós precisamos rever algumas homenagens que foram feitas a pessoas que não merecem ser homenageadas. Né? E aqui no Ceará nós temos ainda a Avenida Castelo Branco, né? Nós temos o Mausoléu. A Avenida Castelo Branco é leste-oeste? É leste-oeste, exatamente. Ainda bem que todo mundo só chama leste-oeste. Já podia ficar leste-oeste. Pois é, assim como a Beira-Mar é Beira-Mar. Beira-Mar, já foi presidente já Kennedy. Já foi presidente que também não colou. As pessoas continuaram chamando de... Então, assim, eu acho que... Eu apoio, acho uma decisão sábia e acho que um espaço tão bonito como aquele não pode prestar reverências a um ditador. Né? Eu acho que aquele espaço tem, de forma muito acertada, agora vai ser um lugar de culto à liberdade. Eu acho isso muito bem-vindo. Eu também acho. Chega a me arrepiar quando eu vi ali que estavam mexendo, eu fiquei toda arrepiada. O Mano de feliz. Pegou de alguém, ou ele mesmo, né? Teve um momento logo bem... que saiu, foi uma das sugestões na época, mas isso foi bom, isso é bom. Agora só começou... Foi o momento dele bem inspirado. Foi bom demais. Lira, eu uma vez eu estava ali acompanhando acho que não era Twitter, nem era X ainda. E você... escrevendo de modo bem irônico sobre essas palavras da moda. Olha, que maravilha. Eu digo, graças a Deus que eu tenho companhia, e é companhia de alto nível. É Lira Neto, não é qualquer um, não. Olha, essa tal de camadas. Esse Lira. E ele bota um monte. Camadas. Tem várias camadas. Não que tudo era as camadas. Aí tu dizia, e eu também. Quando a pessoa dizia camadas, eu só me lembrava de uma torta. Não é não? Uma lasanha, né? Ou então as camadas. Aí você recheia de mussarela, recheia de presunto, recheia de carne moída, né? E bolo. Bolo também, várias camadas, né? Uma só de doce de leite, a outra aquela de ameixa. Pronto, menina, olha, eu ficava irritada com aquilo. Mas digo, será que é porque eu sou velha? Não. Aí o Lira veio também dizer. Mas sabe o que é, Inês? Não, Lira, diz. Mas sabe o que é? É o seguinte, são os modismos, né? As muletas do texto, que na origem pode até ser bonito, ser uma boa metáfora, né? Mas tudo agora é camada, né? Então, várias camadas de significado. Esta história tem muitas camadas de interpretação. E tudo é camadas. Na hora que eu pego um texto, tem camada, eu paro de ler. E além das camadas... Além das camadas, tem a tal da ressignificação. Precisamos ressignificar o mausoléu do Castelo Branco. Sabe? E outra é atravessamentos. Atravessado. Este é um livro atravessado por questões... Então, assim, eu até escrevi um texto que publiquei no Diário Nordeste, que se chamava... O título era Não aguento mais essa gente atravessada por camadas de ressignificações. Primeiro você postou, não era Twitter ainda. Aí depois teve esse texto do Diário. Menina, eu fiquei tipo uma lavada e enxaguada. Eu peguei uma edição de um grande jornal brasileiro, a Folha de São Paulo,
e mostrei que numa única edição, num único dia, tinha 5 camadas, Eita. tinha 3 ressignificações e tinha 7 atravessamentos. Eu disse, gente, está todo mundo escrevendo do mesmo jeito. E aí na universidade, isso é um vício. Fora a narrativa, Fora né, as amigo? narrativas. As narrativas. Isso, isso são modas que começam no meio acadêmico, né, e começam a extrapolar para a sociedade. Né? Então, e aí as pessoas acham bonito dizer, porque isso tem muitas camadas, e parece estar falando bonito, sabe? Parece estar falando difícil, está falando um lugar comum. A pior coisa que um texto pode ter é o lugar comum. Meu querido amigo Humberto Werneck tem um livro genial que chama Dicionário dos Burros. E o Dicionário dos Burros, o que o Werneck, ele começou a fazer uma coleção de lugares comuns. Lugares bem comuns em textos ruins. Sim. Por exemplo, fechar com chave de ouro. Né? Não se fez de rogado. Ou seja, quando uma palavra, quando uma frase sai muito fácil na hora que você está escrevendo, desconfie, porque geralmente aquilo é um lugar comum. Sabe? Caiu como uma luva, caiu como uma bomba. Sabe? O disparou fulano. Né? Não sei o quê. Ou seja, disparar no sentido de falar de forma mais eloquente. Então, tudo isso é frase feita e tudo isso empobrece o texto. Quando você fala camada, quando você fala atravessamento, você está empobrecendo o teu texto. Porque é uma coisa tão comum. Menina, quando eu li do Lira, eu digo, graças a Deus, não só sou eu que sou atravessada por essa. Não, porque eu sei que existe assim, um transtorno que a pessoa interpreta as coisas, ouve e interpreta na cabeça. Tipo, quando eu ouvia camada, né? Eu só pensava nos bolos, nas camadas, sabe? Aí quando eu ouço atravessada, eu também penso assim que a pessoa levando uma lança, levando um punhalada. Eu me sinto mal. Falando Inês, sério. Inês, e não é sobre, é sobre. Não é sobre isso, é sobre... Não é sobre isso. Não é sobre isso. Aí também tem até nas novelas. Mas E o afeto? Desmoralizar a palavra afeto. Não, olhe tudo. Afeto, saberes, corpos. Afeto, menino. Os saberes dos afetos do corpo. Pronto. Olha, afeto. Aí começou tudo a ter afeto. Aí eu ficava acompanhando. Teve um tempo, a moda era a comida com afeto. Aí se você for num restaurante com comida com afeto, é 20% mais caro. No mínimo. Aí dá vontade, o amigo meu que diz assim, dá vontade de eu chegar lá e dizer, traga sem afeto mesmo. Aí é mais barato. Ou se você vir no Instagram, comida com afeto, roupa com afeto. Como é roupa com afeto? Uma roupa com a pessoa dentro e agarrando? Não existe isso. Maravilha. Assim, não. Olha, pois eu abomino. Quem quiser que ache ruim, abomino. Graças a Deus, sabe o que é pior? É quando você está falando, empobrece o texto, mas acima de tudo, assim, mesmo que, sei lá, você não faz essa reflexão, vai ler. É um texto fajuto. Não é um texto que entrega uma sinceridade da pessoa, sabe? Completamente fajuto. E eu acho que hoje em dia, assim, quando eu leio qualquer coisa, tem uns escritores que eu sou doida, tipo o Lira, o Marcelo Bens Paiva, o texto é muito sincero, é muito honesto, traz o que a pessoa está sentindo, traz uma verdade. E no seu caso é outra coisa, não é ficção, mas tem a tua verdade ali, tem o teu jeito, tem você falando. E quando é forjado nessas palavras fáceis, frases feitas, é muito assim, é artificial. É super artificial. A Inês, então, você também não aguenta mais a gente atravessada por camadas de ressignificação, cheio de afetos. Cheio de afetos. Menina, olha, eu abomino e ainda tenho esse problema, né? Então, quando a pessoa diz assim, um beijo no coração, menina, eu me sinto com um bisturi assim, abrindo o pau do meu coração lá. Eu vou imaginar. Gratidão. Eu só falto. É mesmo, quando é beijo no coração, menino, chega, dói. Inês, eu penso. A imaginação muito forte. Não é imaginação, não, isso é um transtorno. É um transtorno. Compartilho desse seu transtorno. Eu tenho certeza que é. Eu já ouvi falar que criança que quer ser coisa assim. A interpretação literal da expressão é um transtorno. Aí eu fico. Cunhazetes e curumins entendidos nessa parte aí da psicologia. Depois digam pra gente que transtorno é esse. Nós temos ouvintes de toda área. Que aí a Inês vai ser diagnosticada. Tudo.
área de urbanismo, né? Área de tudo. Maravilha. Vai ser diagnosticada, Inês. Vou ser diagnosticada, mas eu sei que é um transtorno. não tem problema, não. Aí, falando do seu biografado mais recente, né? O Mal Selvagem. O Mal Selvagem. O Oswald de Andrade, que é uma figura, Ave Maria, figura. Brigou com todo mundo. Mas o que me chamou muito a atenção foi que ele arranjou muita mulher massa. Sim. Mulheres incríveis que passaram pela vida dele. Elas. Assim, eu fiquei chocada com isso. Assim, eu fiquei muito chocada, porque assim... Perplexidade. Eu fiquei. Primeiro porque, assim, ele não era bonitão, não era figura assim, que você falasse... Não era genial. Ele, no começo era rico, depois não ficou mais rico, já perdeu dinheiro, e mesmo assim ainda estava com as mulheres massa. O que explica, Lira Neto, pelo amor de Deus? O que explica? Olha, tem um trecho do Baú de Ossos, do Pedro Nava, em que ele narra o momento em que o Oswald de Andrade, junto com o Mário de Andrade, a Tarsila, o Blaise Cendrars, foram para o interior de Minas conhecer as cidades históricas, né, mineiras. E o Pedro Nava conta que quando o Oswald entra na sala, todos passaram a orbitá-lo, né? Todos viraram satélites dele, também era o seu poder de sedução. Ele era um homem que tinha uma capacidade de atrair as atenções, era um homem muito... por mais que ele não fosse aquele conceito, aquele estereótipo do homem bonito, elegante, né? Era baixinho, inclusive, tinha 1,65 m, né? Ou seja, não era um galã. A altura do Fábio. Altura do Fábio, meu cônjuge. Tu ficou com fome. Foi, tá vendo? Não tô falando disso. Eu falei assim, nossa, quando eu vi a altura do Oswald, eu falei, olha, é a altura do Fábio. Então, mas ele tinha um atrativo, ele tinha um olhar faiscante, ele tinha uma capacidade... Olhos cor de ardósia, segundo constava na carteira de identidade dele, né? E ele tinha essa capacidade de seduzir as pessoas, né? De seduzir homens e mulheres, ou seja, não necessariamente no sentido sexual da coisa, mas no sentido de ser realmente alguém que era muito engraçado, era um bom frasista, né? Então era muito inteligente, do raciocínio rápido para o bem e para o mal, né? Ou seja, ele quando queria desmoralizar alguém, tem um célebre caso, né, famoso do Ledo Ivo, né, que um dia o Ledo Ivo estava fazendo uma palestra, né, e o Oswald de Andrade fazendo a partes, né, moleques, né, ele era muito moleque, eram molecagens dele. E o Ledo Ivo perdeu a paciência e disse: o senhor é o calcanhar de Aquiles do modernismo. E o Oswald de Andrade imediatamente disse: pois então o senhor é o chulé de Apolo. Assim, não é? A resposta rápida. Né? Então era um homem brilhante, né? Um homem que eu considero um dos maiores pensadores do Brasil, né? Um homem complicado do ponto de vista pessoal, um homem que... segundo consta, ao mesmo tempo que era tão irresistível, era insuportável, porque ele levava a sério o lugar comum, a frase feita de perder o amigo, mas não perder a piada. O Mário de Andrade, né? Foi o próprio isso. Mário de Andrade. Ele sofria muito, né? Assim, claro. Tanto é que chegou um limite em que o Mário não aguentava mais. E o Oswald mexeu com questões muito da ordem privada, né? Íntima, quando começou a brincar com a questão da sexualidade do Mário. Num tempo em que isso não se brincava, né? Ou então levava... E brincar com isso colocava essa pessoa numa situação pública muito constrangedora. E isso foi que provocou a ruptura. Mas aí, eu não sei qual é o nível de censura. Não, zero censura. Zero censura, não. É ótimo, porque quando acontece isso, quando o Oswald de Andrade publica um artigo na revista de Antropofagia, no qual Mário é chamado de Miss Macunaíma, ou seja, foi aí que o Mário rompeu, e aí o Manuel Bandeira escreve uma carta para o Mário, né, para tentar consolá-lo, né, e diz: olha, Mário, eu sei que você deve estar muito chateado, né, o Oswald dessa vez passou de todos os limites do aceitável. Aí ele termina a carta dizendo o seguinte: mas em se tratando de Oswald de Andrade, só temos duas alternativas. Ou a gente é mais sacana do que ele, ou a gente se afasta dele. Mas tanto uma coisa quanto a outra não dá. Tudo isso é impossível. Por quê? Aí é assim que o Manuel Bandeira termina a carta, né? Por que
que filho da puta gostoso. Quase o subtítulo do livro era que filho da puta gostoso. Mas talvez tivesse problemas na livraria. Então, Mal Selvagem. Então, Mal Selvagem é um pouco para dizer quase a mesma coisa, e brinco, inclusive, com aquela metáfora do Oswald de Andrade, do mal selvagem, contrapondo ao bom selvagem. Engraçado, talvez ele tenha ficado assim, aquela criação dele no começo, né, menino? Menino mimado. Mimado. Demais, vai que, né? Sofreu todos os bullying na infância. Na infância. A mãe só teve ele, aquela história, aquela dificuldade de parir ele lá. Uma formação religiosa rígida. Era. Né? Aí ele soltou a franga depois. Exatamente. Olha a definição. Mas engraçado, Lira, não engraçado, foi a revolta, eu li, por exemplo, do Partido da Causa Operária. Sim. Contra um livro. Criatura, foi engraçado demais. Eu fiz questão de postar. Aí eu digo, fala. É quase emocionante, né? É quase emocionante. Ainda existe o Partido da Causa Operária. Mas conte, Inês, por que ele se revoltaram? Menina, em resumo, mas o Lira vai descrever melhor, claro. É o seguinte, o pessoal do Partido da Causa Operária que achou que o Lira Neto queria era acabar com a imagem do Oswald de Andrade. Foi. Tu não viu isso, não? Não, acabei, passou reto pra mim. Pois eu vi. Aí eu escolhi esse PC, ó. Ai, meu Deus, eles disseram o seguinte, ó. Eu publiquei no meu Instagram. Foi, aí que eu vi. Que o livro, a biografia do Lira, era uma tentativa de difamar e assassinar a reputação de Oswald por meio de calúnias, críticas pessoais e difamações mesquinhas. Eu acho isso ótimo, né? Porque difamação mesquinha. Eu nem sabia mais da existência também deste partido, né? Mas é interessante como às vezes os extremismos se tocam, né? Ou seja, uma concepção moralista, né? Absolutamente moralista, que parece, sabe, muito com a postura mais moralista da direita, sabe? É impressionante isso, né? Ou seja, quando o neto do Oswald de Andrade participou do lançamento e foi lá, disse, estou lendo seu livro. Mas isso acontece, você sabe, eu já contei isso algumas vezes, contei isso em algumas entrevistas, mas nós não temos controle sobre aquilo que nós escrevemos. Sim. Né? Então, o leitor produz sentido. Claro. Então, o mesmo livro é lido das formas mais diferentes. Estou vendo aqui meu Padre Padre Cícero aqui do lado da mesa. Né? Quando eu escrevi a biografia do Padre Cícero, eu recebi, um amigo me mandou um texto, uma resenha publicado por um site evangélico, dizendo que eu devo ter sido regiamente recompensado pelo Vaticano, porque eu estou pavimentando o caminho da beatificação de um padre impostor. Né? Aí, no Juazeiro do Norte, eu li um artigo publicado lá que eu sou persona non grata na cidade porque eu denegri a imagem do Padre Cícero. Então, vai entender, né? Quando eu publiquei Getúlio, um jornalista de direita, assumidamente de direita, né, disse que eu não resisti a confessar a minha ideologia e aquele é um livro de um esquerdista. Né? Disse que é um livro de esquerdista. Não confessou. Mas porque depois o saudoso Paulo Henrique Amorim, nosso colega, escreveu uma resenha sobre o mesmo livro dizendo cuidado com essa biografia do Getúlio porque é uma biografia tucano-udenista. Cada um interpreta como quer. Cada um lê o livro que quer, né? É o mesmo livro. Seu tucano. Olha aí, tucanou o Getúlio. E a última, né? Quer dizer, foi a primeira vez que eu me deparei com isso, foi quando um general ligou para minha casa, né, para elogiar a biografia do Castelo que eu tinha escrito, porque, segundo ele, eu tinha colocado no devido lugar, no panteão dos heróis nacionais, o Marechal Castelo Branco. Eu encontrei um velho amigo de movimento estudantil aqui em Fortaleza, né, e que leu o mesmo livro e disse... Lira Rei, dei maior valor teu livro, cara, porque tu mostrou que aquele Castelo era um tremendo filho da puta. Aí disse, porra. Pronto. Então, cara, como é que você explica uma coisa assim, né? Assim, quando o PCO fez isso, eu fiz questão de publicar. Menina, eu achei muito engraçado. Não, mas o PCO, às vezes, eles têm... Ele tem umas posturas que é
totalmente de direita. Não, mas é isso, se toca mesmo. O extremismo se toca de fato. E é uma coisa estranha. As pessoas até acham, para que você vai valorizar isso aí? Porque eu achei engraçado. Não, eu também achei engraçado. Primeiro que a gente viu que ainda existe, né? Pois é. Aí pronto, eu achei legal. E mais o Lira também fez uma ironia, deu uma debochada, né? com todo... Eu fui oswaldiano, né? Foi bem oswaldiano. Inspirado no biografado dele, ele foi inspirado. Lira, eu vi dizer que tu não gosta do que fala no primeiro livro, não. No pobrezinho do Rodolfo Teófilo. Para falar pode. Não, menino, aquele que é o Poder e a Peste. Pois, aí eu disse para Camila, pois eu achei tão bom aquele livro. Não. Eu tenho ele, a Camila, pois agora está valorizado, disse, menino, vou procurar. Está custando R$1.000 lá na Arte Ciência. Pois então, eu fiquei sabendo dessa história do livro que está caro, assim, porque não existe mais edição nenhuma. Não existe mais. E você falou já mais de uma vez que queria sumir com as edições todas, porque não era o padrão Lira Neto de... Não é meu primeiro livro. Não é que seja um livro ruim, muito pelo contrário. É um livro que eu gostei muito de ter escrito, mas é meu primeiro livro, portanto, com muitos defeitos, com lacunas de texto, na verdade, com problemas de texto e com lacunas de informação. Então, eu não tinha ainda uma experiência de pesquisador e não tinha ainda amadurecido o texto. Eu gostaria de republicá-lo um dia, mas se eu tivesse tempo de reescrevê-lo. Né? Até pensei, mais recentemente, de reeditar numa tiragem muito limitada, comemorativa, facsimilar, né? Para dizer assim, olha, é o mesmo livro, eu não mexi nele. É um livro que eu fazer uma introdução dizendo que eu reconheço vários problemas nele, de deficiências de apuração, de deficiências de texto, né? Mas era o momento que eu vivia naquele. Se eu tive um livro que eu publiquei em 98, se em 2025 eu ainda achasse que aquele livro está inteiro, o problema não estava no livro, estava em mim. Né? Achar que eu não evoluí depois de tanto tempo. Né? Então, é essa a questão. Mas é um livro que eu acho que faz justiça, pelo menos tentou fazer justiça, a um personagem extraordinário da nossa história, que é Rodolfo Teófilo. Conhecia, né? Por isso, eu acho. Que eu também não conhecia. Pois então. Eu conheci na pesquisa sobre a varíola no Ceará, descobri a personagem de Rodolfo Teófilo, que para mim era apenas o nome do bairro de Fortaleza. Ali, exatamente. Né? Então, é um personagem fundamental e que precisa realmente ser revisitado. E é por isso, mais pelo Rodolfo, do que propriamente pelo livro Poder e a Peste, eu penso agora nessa questão de reeditá-lo de forma facsimilar. Né, com uma capa comemorativa, alguma coisa desse tipo, porque Rodolfo Teófilo... Aí não vai deixar de valer R$1.000? Vai deixar de valer R$1.000. Até procurar o meu primeiro. Baratear isso. Vou procurar o meu primeiro. Eu vou vender por R$999. Vou procurar logo o meu antes que lance esse. Mas eu tenho para mim que eu fiz doação para o Instituto dos Cegos. Pode ser. Lira, pegando o Rodolfo Teófilo, pegando o próprio Oswald... no caso do Rodolfo Teófilo, a gente fala de uma situação da vacina, né? De uma rejeição à vacina e tudo que aconteceu na época. Que se repetiu agora recentemente. Isso. O livro ficou atual até, né? Ficou super atual. Do Oswald, para mim, ficou muito atual toda aquela galera, o Plínio Salgado e companhias integralistas que faziam, eles estavam ali presentes também, tentando um espaço na cultura. Isso. E o Oswald, né, confrontando maravilhosamente bem, inclusive criou o movimento antropofágico a partir de uma provocação lá dessa galera. Do Plínio Salgado. Não te dá uma angústia ver esses momentos meio que repetitivos? É porque, assim, eu imagino para o biólogo falar, nossa, tá tão parecido com agora. E o pior é que a gente não aprende, né? O pior é que a gente não aprende. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo o 3º volume do Getúlio, foi exatamente durante o processo de impeachment da Dilma, né? E eu via os mesmos processos se repetindo, né? Quando, na época, diziam, mas não há justificativa legal para o impedimento do Getúlio, porque também fizeram impeachment contra ele, né? Acabou não prosperando. Mas não há justificativa legal. Ele disse, não importa, né? Vamos arranjar algum tecnicismo, né? Porque o importante é vê-lo sangrar. Né? Ou seja, eram até as mesmas palavras que eram usadas na época, né? Então, as mesmas articulações. Na verdade, é complicado ter que reconhecer, é triste, doloroso ter que reconhecer que as nossas elites são muito escravocratas, são elites muito predatórias e que não percebem
que eles não têm uma dimensão de que a economia capitalista só vai atingir um vigor, né, quando mais gente estiver inserida no mercado, né? Eles vão consumindo, ou seja, pessoas tendo acesso aos bens de consumo, né? Então, mas é porque isso é herança da Casa Grande. Né? Nós ainda somos muito contaminados pela visão da Casa Grande. Né? Basta andar nas ruas de qualquer cidade grande, seja São Paulo, seja Fortaleza. Né? Fortaleza é uma cidade tão linda, né? E ao mesmo tempo tão desigual. Né? Uma cidade em que incomoda, né? Passar um tempo fora de Fortaleza e voltar e perceber coisas que você não vê quando está tão inserido nela, né? Coisas que em São Paulo também, né? Ou seja, a questão dos moradores de rua em São Paulo. Né? Como é que é possível para a gente dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro sabendo que tem gente morando na rua, tanta gente morando na rua? Ou seja, e pessoas que simplesmente são consideradas não pessoas, né? que produzem esse asco, né? Essa repulsa de parte de quem está bem situado, de quem é bem privilegiado. É muito difícil. E assim, nós que moramos um tempo fora do Brasil, né? e desacostumamos a perceber essa pobreza tão explícita, né? Não que não haja lá, mas aqui é muito mais gritante. Né? Eu me lembro que quando eu voltei para o Brasil, eu me chocava a cada momento e dizia como é que eu um dia cheguei a me acostumar com isso. Né? Como é que a gente naturaliza, né? A gente naturaliza a tragédia, a gente naturaliza a pobreza. Né? E eu que fui um menino, né, nascido e criado na periferia, né, eu que sempre fui um cara de subúrbio, eu sempre percebo nos subúrbios de Fortaleza um processo de degradação permanente, de ampliação da miséria, de ampliação da pobreza e agora acrescentada a questão das facções, da violência, né? É algo terrível, né? É algo terrível. Eu fico muito triste com tudo isso, né, Camila? E percebo que qualquer tentativa de mitigar a desigualdade, qualquer política compensatória de distribuição de renda provoca o ódio, né? Provoca a elite ficar absolutamente indignada. Qualquer tentativa, qualquer tentativa de você querer tributar os mais ricos, muito ricos, produz uma reação, o mercado, essa entidade... Esse mercado se ressente. E eu acho engraçado também, Lira e Camila, nessa história aí de taxar os ricos, mas é taxar os milionários. Sim. Aí o pessoal, classe média... Se sente assim, milionário. Um carrão, assim, tem um carro financiado, mas é grande, né? Aqueles... assim, SUV, como é que chama? SUV, sei lá. Aí fica logo louco, oriçado. Dá vontade de dizer, não é pra tu não, macho. Mas tu é liso. É isso, a nossa classe média acha que é rica. Esse aqui é o problema. Não é tu não. Não. Tu já viu tanto que quando sai isso, o tanto de comentário que sai? Aí quando eu olho, mas olha, os lisos. Porque eu só penso assim, meu Deus, como já eram burros, né? E assim, o pessoal, os integralistas, cada burrice. Tu tá aqui nos integralistas, que foi aqui ainda século XX. E, por exemplo, se lembra daquele livro que a gente leu, pelo menos nas escolas, O Mulato, do Aloysio de Azevedo, 1881, que ele lançou. Tá lá, igualzinho. Não vai casar com o preto, não, que era o próprio mulato, que é filho de uma escrava, né? Com um branco, um português. Foi um escândalo. Ele foi assassinado no fim, porque as mesmas palavras, como diz o Lira, as mesmas coisas. O negro. E como é que vai ser os filhos? E não sei o quê. Igual que se diz hoje. Igual que se diz hoje. 1881. Aprende não, menino. Isso faz você também ir lá em 2005, sei lá quanto, 50. Pois a conversa tá boa, viu, seu Lira? Mas, ó, já batendo aí na hora, que a gente falou que ia dar uma hora. Agora é a hora dos cheiros. Chagas abertas. Vai preparando o seu cheiro. Foi muito rápido. Eu tô dizendo. Você relaxa, aqui você relaxa. Vai, manda, Inês, os cheiros. Menino, cadê meu cheiro? Tu vai ver. Se lembra da rádio do interior que tinha, né? Sim. Alô, fulano. E na radiadora? Radiadora, nas praças. Das praças. Os quermesses. No crato. Cheiro para Silvestre Vitor de Iguatu.
Só quer cheiro. Olha como ele é Tá bom, econômico. É bem econômico. Não quer nada que eu monte de cerveja, não. Não gasta nada. Pablo, agora já o Pablo quer. Cerveja, quer tudo. Cerveja, vinho, drinks variados e caldo de cana. Pois tá aí, Pablo, pra tu, um cheiro no cangote. Até um caldo de cana. Nádia Dantas. De onde é que ela está nos ouvindo? De Luxemburgo. Que É a chique. fraca. Olha É aí. a fraca. Beijo, Nádia. Pois eu vou mandar. Pode ser que demore chegar, mas eu vou mandar, viu? Pra ti. Suco de cajá. Opa! Liana. Porque ela tá em Luxemburgo, deve ter saudade. É, e a ela não tem suco Liana, de cajá. 3259. Ela é assim, o arroba dela. Sim. Liana, 3259. De onde? Da Suíça. Olha aí. Aham. As cunhãs internacionais. É porque o povo daqui mora fora e nos ouve. E às vezes outros nordestinos. Que maravilha. Erasmo Gomes Pereira Filho, também de fora do Ceará. Ele assiste de Joselândia, no Maranhão. Beijo pra tu, Erasmo. O que é que tu quer, Erasmo? Lá no Maranhão tem tanta coisa gostosa. Esse camarão desse tamanho, né? É bom, é bom. Georgiano de Castro Ferreira. Beijo, cheiro de cerveja gelada. Felipe Magalhães. É do Piauí. Ele faz filosofia... Não. Felipe Magalhães, ele faz filosofia na UES e sonha em fazer jornalismo na UFC. Ele mora no PC. Pois se Vai ser nosso colega. e vai ser meu Oi. aluno. Vai ser meu aluno. Ai, acho que ele quer ser teu aluno. Vai, será? Ele faz filosofia. Olha a aí, professora Felipe. é braba. Camila é professora lá do jornalismo da UFC. É. E Israel Lourenço é de Minas Gerais. Menina, a gente tem ouvinte, o que é que tu pensa, Lira Neto? Tô vendo, viu? Tô vendo, tô vendo. Pensa o quê? Manda, Pois Lira. tá aí, Manda viu? Tem que seus mandar cheiros. cheiro? Pode mandar Eu vou pra quem mandar, você quiser. eu vou mandar um cheiro para as minhas irmãs que moram aqui em Fortaleza, né? A Gerlane, a Rejane, a Rosane. Já encontrei com alguma delas em algum canto. Eu Elas acho te que já. adoram, Pronto, elas te adoram. pronto. A Gerlane, que é a mais eu nova, acho te que já, adora. pronto. Minha sobrinha Juju, Pronto. manda um beijo pra Juju. Juju, ó, tô subindo na vida, estou nas cunhãs, cara. É um negócio Tá impressionante. E vou dar um beijo em duas criaturas que eu amo. A Camila Fernandes e Inês Aparecida. A Emily vai ficar com ciúme. Pois é, Perfeito. se elas estivessem ciumenta. aqui também, né? Ela é ciumenta. Receberia o meu cheiro. Eu vou cheirar embaixo. Eu só quero fazer uma recomendação. Não sei se Ai, você já ouviu, Lira. maravilhoso. Tem um podcast chamado Fio Fio da da Meada, que é não, a não Branca conheço. Viana que tá fazendo lá pela Rádio Novelo. E tem um episódio com a Fabiana Moraes. A Fabiana é uma jornalista espetacular, professora da Federal de UFPE. Pernambuco. E é uma pessoa que está se debruçando sobre a questão da objetividade no jornalismo, subjetividade. Tem um livro maravilhoso sobre isso. E a pauta é uma arma de combate, o nome do livro dela. Ah, legal, vou Enfim, procurar. ela é maravilhosa. É maravilhosa. Então, E simpática e o amiga podcast da é gente. daqueles que você, assim, recomenda aqui para os estudantes. Já mandei para os estudantes a recomendação. Mas vale para todo mundo que gosta de jornalismo, viu? Então, Tá. Fio da Meada. Pois é isso, O dona podcast Inês é Aparecida. filme. Acabamos, né? Acabamos. Obrigada, viu, Lira? Valeu Lira, demais. Acabou? aí. Demais, Ah, meu eu tava filho. procurando uma pessoa Tá aqui. vendo? Ainda tem mais um procura cheiro? o Não, eu cheiro. queria. Pode procurar. Não, é uma pessoa que me impressionou profundamente. Gravou botou uma música, uma única música no Spotify. Spotify é uma cantora. Posso falar sobre isso rapidinho? Claro que pode, Pode, lógico. claro. Olha, eu aqui no Ceará eu descobri, mexendo aqui no celular, os amigos me recomendaram uma cantora cearense novíssima, cantora cearense que gravou uma música chamada Sabiaguaba. Uma moça chamada Tori. Olha, essa moça vai longe. Tori, parabéns, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Ai, que legal. Tá? Que legal. Já vamos Então, sair daqui, vamos já ouvir. indico, ela está no Spotify, está no E Instagram. o nome da música é Sabiaguaba. Sabiaguaba. Ai, que é uma praia Maravilhosa. maravilhosa, Um gente, forrozinho de primeira. Olha aí. Opa, boa recomendação. Pois, gente, ó, com essa recomendação maravilhosa, encerramos este episódio especialíssimo, né? Foi daquele episódio com outras cositas mais, mas também muita política, né? Então foi bom demais. Obrigada demais pela sua companhia. Lembrando que apoiar as Cunhãs, bora lá, tem os caminhos, apoia.se/ascunhaspodcast, pelo Gmail, né? Pelo Pix no Gmail, ascunhaspodcast@gmail.com ou Orelo, se você nos escuta por lá.
A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, pela Inês Aparecida e pela Ebele Rebouças, que está viajando, está de férias, mas tudo bem, ela volta, ela não abandonou. Ela não foi deletada, não. Não viu? foi deletada. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Gravação, edição, pãezinhos, uvinhas, é a Pro Produções, sempre com a gente. A trilha sonora é a música Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso, até a próxima semana, gente. Tchau!